Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego, sou gerente de viabilidade de projetos no Scalab e hoje eu vou definir e exemplificar algumas abordagens que são muito utilizadas quando está trabalhando no desenvolvimento de uma tecnologia. Essas abordagens são protótipo, prova de conceito, produto mínimo viável e planta piloto. Esses termos, pessoal, eles representam diferentes abordagens para testar e desenvolver soluções que consigam identificar, desafiar suposições e testá-las, além de acelerar o aprendizado tanto em aspectos técnicos quanto em aspectos mercadológicos, descobrindo o que funciona e o que não funciona, sem investir muito tempo ou recurso. Essas abordagens, apesar de acontecerem em etapas distintas da trilha de desenvolvimento de um produto, com diferentes complexidades, escopos e divisão de recursos, elas são frequentemente confundidas pelos pesquisadores e empreendedores. E isso acontece porque até mesmo em diferentes âmbitos do próprio ecossistema de inovação, por exemplo, para tecnologias de hard science, desenvolvimento de softwares, design, dentre outras, essas definições elas acabam divergindo. Por isso, eu vou definir cada uma dessas abordagens, mostrar onde cada uma se encontra na trilha de desenvolvimento de produto do Scalab e exemplificar de acordo com o desenvolvimento tecnológico da startup Iara. A startup Iara, para quem não conhece, é uma startup formada na UFMG que busca desenvolver unidades de tratamento de água, fornecer insumos para tratamento e monitoramento da água para propriedades rurais, permitindo aí que moradores ribeirinhos possam voltar a utilizar as águas de rios contaminados, sejam por desastres ambientais, acidentes ou até mesmo pelo próprio ecossistema natural daquela região. Vamos começar então definindo o que é protótipo. Localizado aí no início do desenvolvimento tecnológico, aqui na etapa 3 de P&D direcionado, na trilha de desenvolvimento de produto do Scalab, a ideia de protótipo está relacionada à viabilidade técnica, transformando a ideia em algo mais palpável e concreto. A própria origem da palavra, do grego protótipos, dá uma ideia do que se espera quando você executa um protótipo. Nós esperamos uma primeira forma daquilo que a equipe ou o empreendedor está idealizando. Existem diversos tipos de protótipos que vão desde uma versão mais simples até uma versão mais fiel e elaborada. E conforme se desenvolve a tecnologia, esse protótipo ele pode ir se transformando, se moldando até ter uma representação mais parecida com aquilo que se quer produzir, uma, uma representação mais fiel e que tenham condições mínimas para testar aquele produto com o público. Então, aí na imagem a gente vê dois diferentes protótipos é, de um avião, o Flying Five, que foi desenvolvido pela Universidade Europeia TU Delft e pela empresa de aviação KLM. Então, a gente vê aí à esquerda um protótipo mais simples e à direita um protótipo mais elaborado, que aí já até parece com um avião que a gente está acostumado a ver no dia a dia. De forma simples, mas com características esperadas daquele produto ou processo, o protótipo ele facilita a visualização de uma ideia mesmo antes dela ser executada, fazendo com que todos daquela equipe não tenham dúvidas das funcionalidades e características esperadas e, se necessário, alterações podem aí ser feitas sem muitos problemas, principalmente problemas relacionados a recursos financeiros. Ou seja, de forma geral, o objetivo principal de um protótipo é testar se aquela ideia ela é funcional. Para exemplificar aqui, nós temos o primeiro protótipo desenvolvido pela startup Yara, onde o galão comum de plástico de 5 litros foi adaptado para que se pudesse visualizar como seria o processo de tratamento de água que estava sendo proposto pela equipe de forma mais palpável. Passando aí para a segunda abordagem, nós temos a prova de conceito, ou comumente chamado de POC. A POC, geralmente, ela engloba testes para demonstração daquela ideia e visualização se ela realmente é viável.
É uma demonstração simples e muito parecida com o que eu disse para protótipo. Então, qual que é a principal diferença entre uma prova de conceito e um protótipo? Uma prova de conceito, ela vai mostrar se um produto ou um processo pode ser desenvolvido avaliando um aspecto técnico específico, enquanto o protótipo ele vai mostrar como essa tecnologia ela vai ser desenvolvida. Por exemplo, aqui, para a Startup Ara, uma prova de conceito que foi feita foi para avaliar, ainda em escala laboratorial, se a tecnologia desenvolvida por eles era capaz de tratar também efluente contaminado por metais pesados. Por isso, eles testaram o processo utilizando um equipamento chamado de ARTEST e coletaram a água do Rio Doce, que foi contaminada após a ruptura da barragem de rejeitos de Mariana. O resultado do teste foi positivo para eles, no caso, e isso foi muito importante para a validação técnica da tecnologia, com a proposta de valor que a startup ela se propunha. Na trilha de desenvolvimento de produtos do Scalab, a execução de provas de conceito, ela se encontra em diversos momentos, começando também na etapa 3 de P&D direcionado. É importante ressaltar que executar provas de conceito é sempre importante para se avaliar parâmetros técnicos ou de processos que vão sendo modificados durante o desenvolvimento. E aí podem ser mudança de reagentes de grau analítico para comercial, ou aspectos, ou até mesmo aspectos relacionados ao aumento de escala. Outro exemplo aqui que eu trago da Startup Ara foi que eles fizeram uma prova de conceito para poder testar a escalabilidade do processo, ou seja, eles saíram lá da escala laboratorial, que estavam sendo feitos em jar teste, igual eu tinha comentei anteriormente, e começaram a testar o mesmo processo num volume maior de 50 litros. E aí eles conseguiram validar é, esse aumento de escala, né? Essa POC de 50 litros, além de verificar os aspectos técnicos relacionados à escalabilidade da tecnologia, ela também serviu como um MVP. O MVP, ou Produto Mínimo Viável, ou Minimum Viable Product em inglês, ele é uma abordagem que foi popularizada pelo pesquisador norte-americano Eric Rice no seu livro The Lean Startup, ou Startup Enxuta, e serve para mensurar a viabilidade de um negócio, de um produto, através de testes com o público, culminando em possíveis alterações do produto com base nos feedbacks que foram recebidos. Aqui é importante que a elaboração de MVP seja feita de forma simples, sem muitos gastos financeiros, com pouco esforço da equipe, porém com todas as características esperadas daquele produto ali presentes. Ou seja, um MVP ele é um protótipo também, mas a gente tem que ficar atento que o contrário não é necessariamente uma verdade. O MVP para ele é recomendado, né, para que o tempo no desenvolvimento do produto seja economizado, porque empresas que não utilizam dessa metodologia, elas podem acabar gastando muitas horas desenvolvendo algo que o cliente final pode nem gostar, ou nem precisar, ou nem querer. Então, com o MVP, características indesejadas, elas podem ser melhoradas antes mesmo de serem lançadas efetivamente no mercado. Aí o conceito de fail fast, né, ou de falhar rápido. E aí, com isso, ela vai estar se propondo a produzir um produto que esteja alinhado com expectativas reais do mercado. Na trilha de desenvolvimento de produtos do Scalab, o MVP ele se encontra no fim da etapa 3 de feita direcionado e durante a etapa 4 de pré-escalonamento, onde grande parte do desenvolvimento tecnológico mais crítico já está bem mais avançado do que nas etapas anteriores. E aí, como eu disse, para o startupear, o protótipo desenvolvido foi para o tratamento de 50 litros de água, também foi utilizado como um MVP, né? Sendo levado para um potencial cliente da tecnologia, onde ele pôde usar e avaliar em campo o produto com um efluente real do dia a dia dele. Por fim, aí, a última abordagem é a de planta piloto. Planta piloto é um conjunto de sistemas para executar o processo tecnológico em condições suficientemente próximas
as encontradas em uma planta industrial. A escala ainda é reduzida em comparação ao processo fabril convencional, mas ela deve apresentar correspondências com as características industriais. Essa etapa ela deve simular um processo que será executado em uma escala maior, uma escala industrial, para que a equipe possa entender todos os conceitos e os riscos do processo, os riscos de engenharia e os riscos de logística. Essa etapa também ela fornece informações para sermos mais assertivos ao definir o custo do processo ou do produto e estimar melhor os investimentos necessários para a construção de uma unidade industrial. Vocês devem lembrar lá na atividade de estudo de viabilidade técnica e econômica, onde eu disse que um EVTE mais aprofundado, um EVTE mais completo, era feito novamente nessa etapa de pré-escalonamento. E a justificativa é exatamente essa que eu acabei de falar. Por termos mais informações e mais embasamento técnico e de mercado na etapa da planta piloto, a gente consegue fazer uma estimativa de recursos financeiros, de ativos técnicos, e com isso a gente consegue fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica também mais aprofundado. Na trilha de desenvolvimento de produtos de Scaleb, como eu acabei de comentar, essa etapa de planta piloto ela é planejada na etapa 4 de pré-escalonamento e executada na etapa 5 de escalonamento. A startup Yara, ela ainda não executou essa etapa de planta piloto, mas ela está planejando a construção e essa operação em reatores maiores, de 100 litros, aí, né, com o dobro do volume que eles estão trabalhando hoje em dia. Bom, pessoal, os conceitos de protótipo, POC, MVP e planta piloto são esses. E agora eu vou só passar um resumo rapidinho para vocês do que a gente falou até aqui. Então, o protótipo é uma definição, uma prévia de como o produto, a ideia, ficará antes de começar a ser desenvolvido de fato. É uma apresentação de forma mais realista possível para a equipe, para os usuários finais ou para os stakeholders. A prova de conceito, a POC, ela testa se a implementação de um aspecto técnico do produto é viável antes mesmo de incorporá-lo no produto final. E as POCs elas podem ser realizadas em diferentes momentos do desenvolvimento. O produto mínimo viável, ou MVP, é uma versão mínima do produto, apenas com as funcionalidades necessárias para que potenciais clientes possam testar e prover feedbacks para possíveis melhorias daquele produto. E a planta piloto é a menor unidade de produção possível que simule de forma fiel os processos industriais desejados para o desenvolvimento daquela tecnologia. Os resultados esperados de um protótipo é uma definição de estrutura e de um layout. A gente viu lá com Startup Yara, eles desenvolveram uma estrutura simples em um galão de 5 litros para poder testar aquela ideia, ver se ela era possível de ser feita. A prova de conceito, o resultado esperado dela é a análise de alguma funcionalidade em questão, ou de uma operação, de um processo específico daquele desenvolvimento que a equipe deseja testar naquele momento. E aí pode ser troca de reagentes de grau analítico para grau comercial, o próprio escalonamento de gramas para quilos, de miligramas para litros, alguma funcionalidade ou aspecto técnico importante para aquele desenvolvimento é testado aqui na prova de conceito. O resultado esperado de um MVP é a aceitação e feedback de possíveis clientes. E com isso, melhorias são feitas nesse produto antes mesmo de lançá-lo no mercado. E o resultado esperado da planta piloto é o dimensionamento, construção e operação de reatores para produção em maior escala. E a gente vai conseguir avaliar essas questões que são muito parecidas com uma unidade fabril, né? Que é onde a grande maioria das tecnologias almeja chegar. Os riscos que são diminuídos no protótipo são riscos relacionados a aspectos de design e operação. Na prova de conceito, riscos da parte técnica. No MVP, riscos de mercado. E na planta piloto, tanto riscos da parte técnica quanto riscos da parte de mercado.
onde cada um se encontra aí na trilha de desenvolvimento de produto do Scalab. O protótipo, a partir da etapa 3 de P&D direcionado, a POC também, a partir dessa etapa 3 de P&D direcionado, o MVP, desejado que ele seja desenvolvido até o fim da etapa 4 de pré-escalonamento, e a planta piloto a partir da etapa 4 de pré-escalonamento, finalizando lá na última etapa de escalonamento. Como vocês puderam observar aí, pessoal, as diferenças entre os conceitos, elas podem ser muito sutis, porém o impacto no desenvolvimento tecnológico da execução de cada uma dessas abordagens é bem significativa e seus resultados eles podem determinar o sucesso ou não do seu negócio. Então é muito importante estudar sobre isso, talvez dar uma ou lida em outros materiais e ter essas diferenças bem definidas no escopo de vocês. O objetivo dessa atividade era apresentar mesmo um panorama geral de cada uma dessas abordagens, mas visões mais aprofundadas desses conceitos vão ser discutidas aí em atividades mais futuras. É isso. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato com a nossa equipe e a gente se vê em breve. Um abraço para vocês.